Olá, estudantes de matemática. Vamos calcular a derivada dessa função y igual a seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x. A derivada de uma soma é igual à soma das derivadas. Então, a derivada dessa função y será igual à derivada de seno ao quadrado de x mais a derivada da função cosseno ao quadrado de x. Para facilitar, eu vou calcular separadamente a derivada da função seno ao quadrado de x e a derivada da função cosseno ao quadrado de x. Vou chamar aqui a minha seno ao quadrado de x de y1 e cosseno ao quadrado de x eu vou chamar de y2. Agora eu vou calcular a derivada dessa função y1. Sabendo que y1 é seno ao quadrado de x, então aqui eu tenho uma função composta, ou seja, uma função seno que está sendo elevada ao quadrado. Para calcular a derivada dessa função, eu preciso utilizar a regra da cadeia, ou seja, considerar que essa função seno ao quadrado é igual a uma função u que está sendo elevada ao quadrado, sendo u a função seno x. Pela regra da cadeia, quando eu quero calcular a derivada de uma função y, nesse caso y1, em função de x, sendo essa função uma função composta, primeiro eu calculo a derivada de y1 em função de u e depois a derivada da função u em função de x. Então, eu já vou calcular aqui a derivada da minha função u em função de x. A derivada do seno é cosseno. Então, agora eu substituo aqui na derivada da minha função y, primeiro, a derivada da função em relação a u. Então, a minha função é u ao quadrado. Derivada de uma função potência é 2, né? O expoente vem aqui para frente, que multiplica o u elevado na 2 menos 1. Multiplicado pela derivada de u em relação a x, que é cosseno x. Então, a derivada da minha função y1 é igual a 2u vezes o cosseno de x. E agora é só substituir o u por seno x. Então, y' da minha função u, a derivada da minha função u, é 2 seno x cosseno x. Agora eu quero calcular a derivada da função cosseno ao quadrado de x. Bom, agora vamos considerar a nossa função y2, que é igual a cosseno ao quadrado de x. Então, derivada dessa função cosseno ao quadrado de x é a derivada de uma função composta, pois eu tenho cosseno elevado a um quadrado. Então, aqui eu vou considerar que essa função é uma função u elevado ao quadrado, sendo u igual ao cosseno de x. Então, a derivada dessa função, utilizando a regra da cadeia, é igual à derivada da função em relação a u, então é 2u elevado na 2 menos 1, vezes a derivada de u em relação a x. Então, vamos calcular aqui a derivada de u em relação a x. A derivada do cosseno é menos seno x. Então, a derivada dessa minha y2 é 2u elevado a 2 menos 1, então é 2u elevado a 1, vezes o menos seno de x.
Então, a derivada dessa minha y2 é igual a 2. Aqui eu vou substituir o u. U é igual a cosseno x vezes o menos seno x. Então, só melhorando aqui, a derivada da minha função y2 fica menos 2. Vou colocar o seno na frente. Na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Cosseno x. Então, voltando lá para a minha função original, que era y igual a seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, e eu substituí o seno ao quadrado de x por essa função y1, na verdade eu fiquei assim. A derivada da minha função é igual à derivada da função y1 mais a derivada da função y2. Então, a derivada da minha função é 2 seno x cosseno x mais, né, o menos 2 seno x cosseno x. Então, na verdade, a derivada da minha função vai dar zero. E agora nós podemos nos questionar por que a derivada dessa função y igual a seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x resultou em zero. Então, se nós relembrarmos aqui da trigonometria, nós sabemos que seno ao quadrado x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Essa é a relação fundamental da trigonometria. Então, embora seno ao quadrado de x não seja uma constante e cosseno ao quadrado de x não seja uma constante, a soma dessas duas funções resulta numa constante. Portanto, essa função y igual a seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x acaba sendo igual a 1, ou seja, acaba sendo uma função constante. Daí o porquê que a derivada dessa função y é igual a zero, pois nós sabemos que derivada de uma constante é igual a zero.